Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos falar sobre Ainda Estou Aqui 2. Desculpa, sem querer. Vamos falar sobre o novo filme nacional que tava lá no Festival de Cannes, de Wagner Moura, o eterno Capitão Nascimento. E aí, galera, o que vocês acham? Agente Secreto, várias declarações lacrates. A gente deu uma aprofundada sobre algumas questões desse trailer pra gente tentar entender sobre a continuação de Ainda Estou Aqui. Só fazendo uma errata, não é trailer, tá, galera? É uma cena, tem uma cena que passa no festival e a gente conseguiu já colher até uns easter lacres dessa cena. Pedido de desculpa e o escambau. Vamos lá, galera. A gente começou a ver um novo filme que tem o Wagner Moura, tem a Maria Fernanda Cândido ali. Aclamado. Aclamado, aplaudido, 19 minutos. Todo mundo é aplaudido no Cannes, né? Todo mundo é muito aplaudido lá. Aí eu fiquei feliz, eu falei, pô, a gente vai ter um filme legal pra assistir. Aí a gente já começa. Eu quero que vocês tenham a mesma sensação se vocês não conhecem sobre o Agente Secreto. A gente aqui vai dar uma palhinha. A gente também não viu o filme ainda não tá disponível. Vai vir pro cinema no Brasil em breve. Palhinha do Cruzeiro. Palhinha do Cruzeiro também jogou no São Paulo. Vamos lá. É Agente Secreto o nome. Aí você pensa, pô, Agente Secreto? Pode ser um monte de coisa. Se passa no Brasil em 77. Aí você fala, pô, mas não é possível. De novo a gente vai falar sobre esse tema de ditadura militar. De novo, certo? Ainda Estou Aqui 2. Eu falei, pô, mas acho que mesmo assim, acho que não. Porque é muita coincidência, né? E aí nós tivemos essa entrevista com o Wagner Moura, que assim, eu já tô bem chateado. Pode ser um bom filme, pode ser um filme legal, igual Ainda Estou Aqui, que nós aqui da Linhagem consideramos um bom filme, mas parece que não tem outro assunto Brasil, né? Pô, o Brasil tem um monte de assunto. Toda vez vem a ditadura militar. Mas quando não é a ditadura militar, é a favela. Quando não é a opressão policial. Pô, mas não tem nada, não tem uma história de um pescador no Brasil. Em Noronha. Não dá, fazer um filme de tubarão em Noronha, bonito ali. Esses dias apareceu ali um tubarão martelo, acho que em Cabo Frio, no Rio. Virou até matéria. Não tem nada, sei lá, um mergulho em Fernando de Noronha, igual aquele de mergulho que eles se perdem. Mar Aberto. Não tem nada, né? Serial Killer, que praticamente não tem assassinato aqui no Brasil. Tem várias histórias possíveis aqui, mas a gente sempre cai na mesma coisa. Ainda não sabe, né? A gente ainda não sabe, não assistimos o filme, ainda não sabe qual é o teor do assunto, da ditadura que tem no filme. Uhum. Mas o senhor Wagner Moura, ele já faz questão de fazer aquele show de Truman. Pode ser um aceno pra galera lacrata e ver o filme? Pode. E não ter nada. Sim. Pode. Entendeu? Só uma citação. Pode. Mas com o nome Agente Secreto... Enfim, eu já fiquei desanimado de assistir o filme. Ó. Não, e assim, se eu sempre costumo olhar as coisas pela ótica Martins profissional. Comercial. Ótica comercial. Ainda Estou Aqui. Trouxe ali o período do regime militar. O que aconteceu? Oscar. Vamos então continuar falando sobre esse tema para tentar beliscar um outro Oscar. E aí você traz o Wagner Moura, que é um bom ator. Excelente ator, uma bela voz, né? Eterno Capitão Nascimento. E aí vai novamente retratar esse tema porque funcionou, né? Time que tá ganhando não se mexe, vamos tentar ganhar de novo, beliscar um Oscar, um Globo de Ouro, não é isso? Então, vai seguir olhando pela ótica comercial, faz sentido. Só que a gente sabe, né, que a grande maioria
da classe artística brasileira, dos produtores, dos diretores, dos roteiristas. Eles adoram falar sobre estes períodos, porque aí eles conseguem colocar a visão política deles e se deliciar, né? Criando as suas narrativas e os seus factoides, tá? Mas vamos lá. A gente pegou uns trechos bem interessantes pra essa conversa, mas antes eu quero pedir pra você deixar o seu like, né? O famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Se você quiser anunciar o seu produto, o seu livro, o seu filme aqui, antilacrate na Linhagem Geek, manda um e-mail pra gente, parceiro@linhagemgeek.com.br, tá bom? Vamos lá, ó. Ao que parece, um novo filme brasileiro retratando a ditadura vem aí. Desta vez teremos como protagonista o excelente e já conhecido em Hollywood, Wagner Moura, no papel principal. Ao contrário do papel que o consagrou, Wagner não será um policial. A trama se passa na década de 70, onde Wagner interpreta Marcelo. Curiosamente, né, o filho de Rubens Paiva se chama... Marcelo. É só coincidência. É a maior coincidência. Só aqui. coincidência, tá? Um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta a Recife. Contudo, ele percebe que a cidade está longe de ser um refúgio de paz. Segundo as informações que circulam da imprensa internacional, Wagner Moura teve mais uma atuação classe A. Confira o que alguns veículos falaram do ator. O The Hollywood Reporter, o jornalista David Rooney, classifica o ator brasileiro como uma estrela de cinema. E ele é mesmo. Ele já provou já que ele é um ator, não é um ator brasileiro, é um ator internacional. Ele é. Wagner Moura é internacional. O nível dele é Hollywood. Ele merece estar em Hollywood. Isso não tem nenhuma contestação. Perfeitamente. Abre aspas, Wagner Moura em um retorno estelar para o cinema brasileiro após diversos anos longe. Anos longe é que assim, o Guerra Civil não é cinema brasileiro, né? Ele sempre foi um bom ator, mas Mendonça Filho o transforma em uma estrela de cinema. Damien Leblanc, jornalista de cinema da revista francesa Premiere, escreveu em suas redes sociais que Wagner Moura está de tirar o fôlego em O Agente Secreto. O portal americano Deadline colocou no título da matéria que o ator, abre aspas, interpreta efetivamente um homem misterioso. Esse homem misterioso é da onde, cara? Esse é o meu medo, né? De onde ele é tão misterioso, né? Vamos lá. Já o ator, em entrevista, declarou que o Brasil passou por um momento difícil de posturas autoritárias. Aí é interessante. Eu vou trazer a aspas pra contextualizar e a gente desenvolve reagindo a si mesmo sobre, tá? Abre aspas. Em momentos distópicos, você vê que pessoas diferentes se unem. Eu me aproximei de Kleber. Nossa aproximação acontece menos pela arte e mais pela política. Uma época em que os brasileiros viviam um período difícil, com características autoritárias, em que, notadamente, a academia, a universidade, a imprensa, os artistas foram atacados. Mas esse período é bem longe. Em que todos, né, um período difícil, autoritário, é bem longe do que a gente tá hoje... agora. Não. Tá tudo incrível. A gente sai, aí a gente pode falar o que a gente quiser. A gente vai no mercado, sai com inflação? Não, a gente vai no mercado, vai até um amigo pra ajudar a levar outro carrinho. Uns 4 carrinhos ali no Pão de Açúcar. Uma nota. Isso. Assim, a carne, café, ovo, picanha, vai até tudo baratíssimo. Muito e pode bem. falar o que você quiser também. Pode falar tranquilo. Pode. Legal, ótimo. É bom a gente ter essa voz, né? Uma voz da sabedoria, né? Uma voz da verdade e da virtude. Outra coisa, Gabriel, pra gente já aproveitar que a gente tá conversando aqui, ele se aliou ao projeto, ele mesmo disse, né? A união dele é mais pela política do que a arte. Então não foi pela arte
esse trabalho, né? Deve ter sido mais pela política, né? Então já tô desanimado de assistir esse filme. Ele continua aqui, ó. Nós nos conectamos nesse lugar de como é que a gente pode, como coletividade, como artistas, como é que a gente pode se posicionar, como é que a gente pode ajudar um outro, dar uma resposta a essa situação. É assim, se você vê essa declaração do Wagner Moura, é uma declaração extremamente política e zero filme, né? Zero filme. Filme, nada, né? É interessante, né, esse discurso, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente também sabe, a gente não somos ingênuos. Confesso que a gente é um pouquinho burro. Eu me sinto um pouco burro. Eu também. Tá? Mas a gente já sabe, né, o posicionamento do Wagner Moura. O Wagner Moura, ele é bem atuante. É que eu fico triste porque eu queria ver um filme bom dele, assim, livre dessa amarra política. Mas pelo jeito não vai ser nesse filme. Inclusive o Wagner Moura, né? Acho que tem na casa dele uma bandeira do MST. Não, né? ele adora o MST. Ele ama, né, o Isso, MST. ele adora né? o MST. Tem na casa dele uma bandeirona. Não sei se é a casa Sim. dele e tal, mas ele gosta. Só você jogar aí Wagner Moura MST, bandeiraça, e né? provavelmente ele ia adorar que o movimento todo tomasse a casa dele. Ele ia se sentir bem satisfeito. Ó, aí ele fala sobre um pouco... Aí depois ele fala sobre o seu personagem, né? O personagem que eu faço só quer viver com os valores que ele tem. E é muito triste e terrível que em momentos distópicos você se aferrar, manter-se fiel a seus valores de dignidade e de caráter e que isso vire um perigo. Fecha aspas. Eu queria mais do filme, né? Mas mesmo assim, eu quero assistir. Claro. Eu quero assistir pra ver se vai ser o Ainda Estou Aqui 2.0, se vai ter mais lacrata e tudo mais. Mas parece que vamos ter mais politicagem no cinema brasileiro, que já é um clássico já, né? O cinema brasileiro, e aí você, né? Não, agora ganhou o Oscar. Pode ser essa visão. Essa visão comercial é boa que você trouxe. Claro. Como ganhou o Oscar, eu vou fazer mais desse tema. Isso. É justo. Só que a gente sabe que não é o que motiva, não é a questão comercial. Não, olha só que interessante como a gente fazendo uma análise um pouquinho mais racional começa a fazer mais sentido. Ainda Estou Aqui, quando começou o circuito de divulgação, a militância tava baixa. Bum, saiu Ainda Estou Aqui, começou a ganhar prêmio, aí começaram o show de Truman pós-lançamento do filme. Como já viram que o filme Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar, já tá começando antes. Sim. A enaltecer talvez um tema que, obviamente, se for aprofundado, vai fazer sentido com a declaração. Mas a gente sabe que às vezes, às vezes, trazer o filme com um retrato do regime militar, mas não se aprofunda, mas por ter o tema, eu consigo usar pra montar uma narrativa. E aí, falando sobre a cena que apareceu, que a gente conseguiu ter acesso, pode ser até uma resposta pro grande sucesso do Wagner Moura, que é um diálogo, né, do Wagner Moura com um senhor, e aí o senhor se refere, chega pra ele e fala assim, ó, você é policial? E ele fala, não sou policial. Pode ser uma cutucadinha ali no Capitão Nascimento, né? E só pra fazer um link, né, como fica tudo em casa, né, a visão política, a Fernanda Torres, ela ganhou, né, a honraria do nosso querido presidente Lully. Tudo em casa, né? Lembra da ligação? Fez um bom A trabalho. democracia venceu. Teve a ligação, uma proximidade incrível, um tema que quase não é político e quase o espectro político do Lula não usa, né, que é a ditadura. Então tá tudo em casa, né? Muito bem. E regimes autoritários hoje... Não tem. Não. Era só antes. Só, né? Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é sempre importante, tá, galera? Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.